O apóstolo Paulo vai jejuar antes, vai orar antes. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Chega-lhe Ananias, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, impõe as mãos sobre Paulo, ora pela vida de Paulo. Paulo recebe a cura da sua visão. Você deseja ser poderosamente usado por Deus? Ter uma vida de sucesso, ter um ministério de sucesso? Atuar na face da terra como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor? Permita-lhe dar uma dica preciosa, um conselho precioso, à luz das Escrituras nesta manhã, que é: jejue e o poder de Deus virá sobre a sua vida. Você não pode de maneira alguma dizer: se um dia Deus me levantar, se um dia Deus prometer me usar, eu vou começar a jejuar e orar. Não, você precisa jejuar antes, você precisa jejuar durante e você precisa jejuar depois que Deus te chamar, levantar e te usar na face da terra. Porque um dos segredos do ministério do apóstolo Paulo foi o fator desse homem: jejuar antes, jejuar durante e jejuar também depois de ser levantado pelas mãos de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Jejue e o poder de Deus virá sobre a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. As Sagradas Escrituras nos dizem assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão e disse: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste exato momento. Observe que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, ele salva, ele converte, ele transforma o coração do apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus dá uma ordem para Paulo, para que ele siga a viagem para Damasco, para que ele vá até uma rua chamada Direita e se hospede na casa de um homem chamado Simão. É interessante que, após ter tido um encontro salvador com o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo já senta no seu coração começar a se dedicar ao jejum e à oração, mesmo antes de ser cheio do Espírito Santo, mesmo antes de receber o batismo com o Espírito Santo, mesmo antes de iniciar o seu ministério como um pregador do Evangelho agora, como uma testemunha viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que do momento em que o Senhor Jesus Cristo se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, até o momento em que Ananias chegou para orar, para interceder pela vida de Paulo, a Bíblia diz que passaram-se cerca de 3 dias. Nesses 3 dias, Paulo fez um jejum absoluto, se absteve da bebida e se absteve também da comida. Saulo jejuou antes de ser cheio do poder do Espírito Santo. Esse é o chamado pré-enchimento com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai jejuar antes, vai orar antes. São 3 dias de jejum absoluto, se abstendo do alimento sólido, se abstendo também da água, das demais bebidas, para que pudesse ser cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 17 diz: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Observe, ele vai jejuar e ele vai orar antes de ser batizado com o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje querem ter uma experiência com Deus, querem receber o batismo com o Espírito Santo, querem serem totalmente cheias, plenas do poder do Espírito Santo, mas estão deixando de lado essa prática extraordinária, que é a prática do jejum acompanhada da oração. Se converte em Atos capítulo 9. 3 dias jejuando e orando de forma absoluta.
Chega ali Ananias, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, impõe as mãos sobre Paulo, ora pela vida de Paulo. Paulo recebe a cura da sua visão e recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe o enchimento com o Espírito Santo. Aí sim a Bíblia diz que Paulo vai entregar o seu jejum e vai se alimentar, recobrar as suas forças físicas, para que ele possa agora dar continuidade ao chamado, ao ministério que o Senhor Jesus Cristo concedeu para ele. Vamos ver aqui em Atos 13, já finalizando o nosso comentário bíblico, a fim de motivar você a iniciar uma vida de jejum e de oração, para que você seja completamente cheio do poder do Espírito Santo e atue com grande poder, fazendo a diferença na face da terra. Atos capítulo 13 diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Note que o apóstolo Paulo jejuou antes de ser cheio com o Espírito Santo. Depois que foi cheio, batizado, pleno, curado pelo poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo voltou a jejuar, voltou a orar, voltou a adorar a Deus intensamente, até que Deus desse a ele a oportunidade de começar a atuar nessa terra. Meus queridos irmãos, jejum e oração, para muitos, pode ser uma doutrina esquecida, desprezada, mas eu quero te lembrar, somente irão se dedicar a uma vida de jejum e de oração regularmente nos dias de hoje o homem e a mulher que se dedicar inteiramente ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo era um homem poderosamente cheio do Espírito Santo, totalmente cheio do poder de Deus. Por quê? Um homem que jejuou antes, um homem que jejuou durante e um homem que jejuou depois de ter sido levantado pelas mãos do Senhor. Não cometa esse erro. Se Deus já te levantou, se Deus já está te dando oportunidades, se Deus já está abrindo as portas para que você seja poderosamente usado por Ele nessa terra, não faça como muitos fazem, atuando somente pela prática, atuando somente por impulso. Não, dedica-te ao jejum e à oração e Deus vai operar poderosamente na sua vida. O apóstolo Paulo mesmo declara que o evangelho que ele levava, o evangelho que ele pregava, era um evangelho pregado debaixo do poder de Deus, onde ele via sinais, prodígios e maravilhas operados pelas mãos do Senhor nosso Deus. É tempo de nós jejuarmos, é tempo de nós orarmos intensamente e ver as mãos do nosso Deus nos levantando com poder e autoridade e usando as nossas vidas de forma poderosa e sobrenatural. Jejue e ore antes de Deus te levantar, durante o tempo que você está esperando Deus te levantar e depois que Deus te levantar, dedica-te mais ainda ao jejum e à oração e as experiências irão recompensar essa tua prática, essa tua doutrina de jejuar e orar na presença do Senhor. Deus te abençoe, receba esse recado de Deus para a tua vida neste dia que se chama hoje. Deus abençoe sua vida e te honre em nome do Senhor Jesus Cristo.